Bom dia, Fortaleza, bom dia, Nordeste. Estamos começando o nosso Nordeste Acontece de hoje. Aliás, hoje é o último sábado do horário de verão. Meia-noite, você já sabe, né? Volta o seu relógio para o horário antigo. A partir do próximo sábado, horário normal, às 9h30 da manhã. No programa de hoje, eu vou conversar com Rui Câmara. Ele é dramaturgo, sociólogo, roteirista e escritor. Muito bem. Rui, eu falei aqui na minha abertura que você é romancista, dramaturgo, roteirista e sociólogo. E isso fora outros ofícios, né? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Enivaldo, por estar aqui fazendo essa entrevista comigo, uma oportunidade que a gente tem sempre de se expressar. Eu sou um romancista, de fato, eu escrevo livros, tenho só um livro publicado, também sou sociólogo de formação acadêmica, sou especializado em ciência política. Eu tive a chance de ser um dos cearenses que participou daquele projeto importantíssimo da dramaturgia criada num governo em 1995, na época que o secretário da Cultura era ainda o Paulo Linhares. Foi feito um curso de dramaturgia de 2 anos e meio, que provavelmente tenha sido eu digo isso nas rodas de amigos, que é o curso que eu tenho mais orgulho de ter participado. É a formação de dramaturgo profissional, com diploma, porque foi um curso muito importante, um curso de 2 anos e meio, onde nós tivemos a oportunidade de conviver com grandes talentos do teatro, do cinema, da música, autores importantes de novela. Tivemos aulas particulares com Benedito Barbosa, Lauro César Muniz, Gabriel Garcia Marques, David Tigel, vários nomes importantes da dramaturgia latino-americana, Maurice Capovilla, Orlando Senna. Eu tive aulas durante 2 anos e meio, todos os dias de segunda a sábado, com esse grupo. Foi selecionado em 2000 para entrar para uma subseleção de 200, para começar um curso com 40, acabamos terminando o curso com 6. Eu sou um dos únicos sobreviventes que me especializei em ficção, dramaturgia voltada para a ficção. Aliás, Rui, você me fez voltar a um passado não tão distante, mas a um passado que, ao meu ver, é muito rico para a cultura do Ceará. Hoje, a gente não vê muito isso. A cultura do Ceará, especificamente, ela não tem mas essa troca de conhecimentos com cursos como esse, ou tem? Não, morreu o curso naquele momento, foi o primeiro e único. Por isso que foi uma oportunidade única que eu tive na vida e que eu me comprazo muito de ter participado, juntamente com meus colegas, desse curso. O Ceará, de lá para cá, do ponto de vista de formação, preparação, desenvolvimento de projetos sustentáveis, vem numa queda vertical. Desde 95, após o último governo do Tasso, foi o último governo do Tasso, se não me engano, o Ceará caiu na ladeira. Não é por falta de investimentos na cultura, não, porque nós temos dados que informam que o orçamento da cultura no Ceará hoje, envolvendo Secult e Secult-For, Secult do governo do Estado, Secult-For da Prefeitura Municipal de Fortaleza, tem um orçamento de mais de 200 milhões por ano, é um orçamento generoso. O problema não é falta de dinheiro, o problema é aquilo que Paul Valéry chama o mal da incriatividade, a falta. Nós sofremos de inanição de ideias. Não tem projetos de cultura porque não priorizaram a cultura propriamente dita, e que é o livro, o CD, o filme, o trabalho do realizador, do produtor, do criador, a turnê do artista. Não, os gestores de cultura do Ceará, por falta de conhecimento até do ramo, porque a visão é mais política do que cultural, todos estão gerenciando orçamento de cultura voltada para um braço de extensão do poder. É uma prestação de serviço política
Então isso não é bom para a cultura, não é bom para os criadores e realizadores, independentes principalmente, e não é bom para o conjunto, o grande conjunto da economia da cultura do Estado, que poderia ser mais arrojada e desenvolver e contribuir melhor, não só com o desenvolvimento e formação, como também com a questão da indústria cultural que poderia ser levantada do Estado do Ceará para gerar resultados, gerar emprego, diminuir a delinquência. É essa visão que eu tenho de cultura, que difere diametralmente da visão dos gestores culturais, tanto do Estado como do município. Nós não temos no Ceará um projeto sustentável. E não temos agora, nesse momento, pior ainda, sequer uma crítica com relação a esse dano real que nós estamos sentindo. Não há um único projeto, nesses últimos 10 anos, que possam me apontar, desafio aos gestores de cultura do Estado do Ceará, que me apresentem um projeto que não seja somente de infraestrutura, um projeto de cultura em si, que privilegie o bem cultural que seja sustentável. Rui, nesse tocante, qual o seu entendimento, por exemplo, para o desenvolvimento ou a afirmação, ou se criar um cenário favorável à cultura de um Estado ou de um país? Até que ponto o Estado influencia nisso, ou se atrapalha, se facilita, ou se isso tem que ser uma iniciativa dos próprios artistas em manifestações públicas, por exemplo, ou outro tipo de manifestação? Anivaldo, a sua pergunta é excelente. Essa pergunta eu me faço também. Eu vejo que há necessidade da participação, de uma compreensão ativa dos gestores, principalmente dos gestores que têm orçamento. O governo do Estado, a prefeitura, eles são os responsáveis pelo fomento e desenvolvimento da atividade cultural, porque tem orçamento para isso. Mas a omissão daquela parte mais interessada, que são os criadores e realizadores independentes, poderia também participar melhor desse projeto, até com um conhecimento mais elaborado e cobrando com mais objetividade o resultado desses investimentos que nós vemos que são feitos, que são desviados para outras atividades. A cultura do pão e circo, que foi criada, a famigerada cultura do pão e circo, que foi criada nessas últimas gestões, ela inverteu completamente o sentido da indústria cultural, do desenvolvimento da atividade produtiva da cultura e passou a valorizar aqueles eventos que começam de manhã e acabam à noite. Sim. E o gasto é exorbitante. E em detrimento de atividades que podem ser duráveis. Você publica um livro dura um século. Você faz uma peça de teatro, ela pode ser encenada aqui em Paris, na Rússia. Você faz um filme, ele pode ser traduzido para várias línguas, ser visto pelo mundo inteiro, hoje com as mídias ao alcance de todos. A atividade cultural, ela tem como fim último o bem cultural em si. E isso não existe no Estado do Ceará, nem essa compreensão, e nem a dos nossos amigos intelectuais, dos escritores, dos artistas. Essa crítica não existe, é uma omissão completa. Por isso é que às vezes eu me coloco até em situação delicada diante dos gestores pela minha franqueza de expor essa inanição de ideias que o Ceará vem sofrendo há mais de 10 anos. Rui, essa sua experiência nesse curso de dramaturgia que você fez, se recebeu o diploma, como roteirista você teve algumas atuações também em novelas, não é isso? Participei a convite de alguns dramaturgos da Rede Globo, colaborei com Lauro César, colaborei com o Benedito Barbosa, colaborei com a Ana Maria Moretti, em alguns projetos, mas como as novelas têm a novela de autor, os roteiristas contratados ficam trabalhando em off. É esse o contrato, e assim tem sido. Eu nunca pretendi fazer uma novela, até pensei em escrever uma novela, uma saga aqui do estado do Ceará, que ocorre no Juazeiro do Norte. Estou com esse projeto aqui trabalhando, mas o livro, o Alfarrabista, está me tomando o tempo todo. Eu escrevi esse livro há 7 anos, há 7 anos que eu estou só abraçado com esse personagem
genial e estranho, o alfarrabista, o Ben Zekri, um judeu, e deixei um pouco a atividade de dramaturgo para realçar mais a minha vertente que me compraz, que é escrever. O escritor está sempre adiante do sociólogo, do roteirista. Então eu estou firme, voltado full time para a literatura. Por isso é que não dá tempo outras coisas, fazer outras coisas. Já já, você que está nos assistindo agora, a gente vai tendo uma conversa aqui bem aprofundada com o Rui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro dele e sobre esse novo livro também, as viagens dele para o exterior. Mas, por enquanto, eu ainda quero continuar falando. Vou falar agora com um sociólogo. Você, como sociólogo, obviamente que tem, e atuante na cena brasileira, um observador não somente, mas também participante através das redes sociais. Aliás, foi através das redes sociais que a gente se aproximou, muito embora eu já o conhecesse. O que eu quero saber exatamente é o seguinte: a cena brasileira, a cena política atual do Ceará, qual a participação hoje do Ceará na cena política brasileira? Você que já vivenciou, teve até uma passagem pela política. Faz uma observação sobre isso para a gente. A minha passagem na política foi só a título de colaboração voluntária com a minha modesta experiência, onde eu colaborava com os democratas numa época em que nós tínhamos um projeto para o estado do Ceará e para Fortaleza. Infelizmente, as coisas não ocorreram como nós esperávamos e o Ceará caminhou por outra direção. O Ceará é um estado muito fértil em grandes líderes que poderiam até realçar e participar melhor dos grandes embates envolvendo a nação brasileira e o Nordeste. Mas o que vem ocorrendo nesses últimos 20 anos, que nós vimos, foi uma hegemonia de um grupo político que ficou no poder por muito tempo se revezando. Depois, a substituição dessa hegemonia por uma oligarquia local dos Ferreira Gomes, que, de certo modo, rompeu com aquela passada e caminhou junto com o PT, transformando o estado do Ceará num estado a reboque das políticas nacionais do presidente, basicamente do presidente Lula. Com isso, nós perdemos um time importante no desenvolvimento do próprio estado, não só para estados que andavam a reboque do nosso, como Pernambuco, como Rio Grande do Norte. Nós tínhamos uma hegemonia no Nordeste, quase competindo com a Bahia. Hoje nós estamos numa escala de retrocesso. Muito embora eu reconheço que o governo do estado tem feito algumas obras de importância muito grande, como centro de feiras, como hospitais, tem recapeado as estradas, mas eu acho que nós estamos muito distantes de termos um governo no estado do Ceará que realmente cumpra aquilo que foi prometido nas últimas eleições. O governo do estado do Ceará peca, como está aprovado agora, até voltando recursos por falta de projetos, o que é uma lástima. Por falta de projetos, por falta de dinheiro eu até admitia, mas por falta de projetos é um retrocesso. Então, o Ceará perdeu um pouco com essas brigas políticas e perdeu o time também do desenvolvimento, e a retomada é um processo que custa muito tempo e dinheiro. Agora, Rui, esse ponto de vista que você defende é um ponto de vista senso comum. Muita gente entende dessa forma. Você não acha que a presidenta Dilma quebrou essa ideologia ou essa opinião pré-formada de que um gestor, um político, ela com cargo majoritário máximo do país, não precisa necessariamente ter aquela experiência que a gente, que até agora se referiu? Ou seja, o político precisa ser profissional da política ou a Dilma é uma exceção? Como você analisa essa cena? A gestão da Dilma é a continuidade da gestão do Lula, que também foi a continuidade da gestão do Fernando Henrique Cardoso, com alguns aprimoramentos pela própria experiência adquirida ao longo dessa estrada. O PT
hoje é cabalmente um partido genuinamente fisiologista. Isso nós não podemos, não ter o menor receio de afirmar isso com todas as letras. É fisiologista na sua prática e nas suas ações, na concepção dos projetos e na execução dos projetos. O partido, como todos nós nos lembramos, satanizou de todas as formas as privatizações. O Fernando Henrique pagou um preço altíssimo, o neoliberalista, aquela coisa, o entreguista. E agora o embuste petista cai de pé, cai de joelhos, diante da necessidade do que se viu agora recentemente, com 3 marteladas, leiloaram e levaram os 3 principais aeroportos do Brasil. O PT é o maior defensor hoje das privatizações, como a Vale, que deu um lucro tão exorbitante agora, que equivale ao lucro gerado com a privatização desses 3 aeroportos. Ora, o Brasil precisa de um choque de neoliberalismo para ser mais eficiente em várias áreas. A Petrobras, por exemplo, nós temos o petróleo, a gasolina mais cara do mundo, e o gás também, porque a Petrobras é ineficiente em várias questões. A Petrobras já está privatizada toda a sua mão de obra. Sim. 4 funcionários terceirizados para cada um de carreira. Essa é a privatização branca. Bom, estamos conversando aqui com Rui Câmara, escritor, dramaturgo, sociólogo. No segundo bloco, a gente vai conhecer um pouco, aliás, bastante. Vamos conhecer tudo sobre o escritor e o romancista, as viagens dele para o exterior. Fica aí, daqui a pouco a gente está de volta. Instituto Cuca seleciona projetos de protagonismo juvenil. O Instituto Cuca lançou edital para a seleção de projetos que promovam campanhas que estimulem a participação cidadã dos jovens no tocante à sua qualidade de vida, seu desenvolvimento integral e a valorização da diversidade. O objetivo é estimular o protagonismo de jovens de 15 a 29 anos. Na campanha pelo meio ambiente, o projeto deve contemplar a coleta seletiva, a reciclagem de lixo, o consumo sustentável, não poluição dos espaços públicos e dos recursos hídricos da cidade. Logo mais, tem o tradicional Carnaval das Cinzas em Maracanaú. Dando prosseguimento às festividades carnavalescas que este ano homenageou o rei do Baião, Luiz Gonzaga, em seu centenário, a Prefeitura de Maracanaú promove logo mais, a partir das 23 horas, o tradicional Carnaval das Cinzas. Evento será animado pela cantora baiana Margarete Menezes e tem entrada franca.